Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te adorar, meu Deus. És o meu prazer. Só desejo te. Cristo já morri, sangue santo me purificou. Sem temor eu venho te adorar. Primeira João 5:21 e depois vamos olhar Atos e alguns outros textos. A Bíblia diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse é o fim da primeira carta de João. E nós vamos ver que na Bíblia, quando os discípulos estão falando, os apóstolos estão falando com a igreja, e quando eles estão falando com o mundo sobre o Evangelho, a idolatria é um assunto central. Ou seja, apesar dessas pessoas serem cristãs, regeneradas, estarem ali no ambiente da igreja visível, como nós, João termina assim a sua primeira carta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E nós vamos ver que toda a pregação do Evangelho estava conectada em todos os lugares, de tal maneira que até o mundo pagão percebeu isso com esse ponto nevrálgico da idolatria. Uma das coisas mais fascinantes e perturbadoras sobre esse assunto, não é? A idolatria e o mundanismo, ídolos culturais, populares, é que muitas vezes, na verdade, quase sempre ele está ligado àquilo que as pessoas chamam de graça comum. Ou seja, há coisas boas que Deus derrama sobre todos os homens, não é? Deus ama somente os eleitos de uma maneira, com o seu amor eletivo. Não é? Eu os conheci, mas o amor de Deus, como o nosso, é multifacetado. Não é? O amor eletivo de Deus está só sobre o seu povo. Aqueles que Jesus disse: Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste, porque eram teus e tu me deste. São os amados do Pai. Mas há um sentido em que Deus derrama aquilo que Ele diz: ame o seu inimigo. Quer dizer, você não tem comunhão, e você nem tem prazer, mas você faz o quê? Se o boi dele ficar atolado na lama, ajuda a desatolar o boi. E há esse sentido em que Deus tem um amor que cobre todos os homens, porque Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. E às vezes as pessoas, apesar de perceberem as nuances diferentes de amor no homem, fecham os olhos para as realidades disso. Deus tem um amor eletivo, mas Deus tem esse amor geral, que é a sua benevolência derramada sobre tudo. Faz o sol nascer, dá vida. Isso é a graça comum. É como existe o chamado geral e o chamado eficaz. Há o amor eletivo e há esse amor geral da bondade de Deus que é derramada. Então, isso que nós chamamos de graça comum, aquilo que Deus dá a todos os homens, na maioria das vezes está ligado a isso. O raciocínio que flui das pessoas mais ou menos é o seguinte, e ele não começa errado: Satanás não é o criador de nada. Ele é um enganador, ele é um distorcedor da criação. Ele não cria, ele não pode criar nada novo. Ele só pode distorcer aquilo que já existe. Ele só pode corromper a boa criação de Deus. Ele não pode criar algo do nada. Por isso, dessa maneira, a idolatria ela é uma armadilha, porque isso é usado como uma isca, e nós temos que admitir que ela tem algo de genial. Satanás usa as boas coisas da criação como um estímulo para a rebelião contra Deus.
Ou seja, o fato do homem receber todas essas coisas boas, não diz coisas boas sobre o homem. A Bíblia diz que o homem está entesourando ira para o dia da ira, exatamente porque Deus derrama a sua graça comum, a sua benevolência sobre todos, a culpa só aumenta. Não é? Porque isso não gera o quê? Gratidão. Então nós somos tentados pela beleza que supostamente refletiria o Criador como um fim em si mesmo. E somos convencidos de um valor na criação que não é só um reflexo do valor do Criador para nós, do deleite no Criador. E mesmo quando essa coisa agora é usada a serviço da rebelião contra Deus, para substituir Deus e não para apontar para Deus, então nós somos atraídos por uma falsa adoração e nós ficamos presos. Falamos ainda de graça comum, mas estamos na verdade presos pela coisa e não pelo Criador. Quase todo cristão, quando fala muito sobre a graça comum, ele não está encantado com Deus. Ele está usando isso como uma desculpa. Então essa coisa está sendo usada para expressar uma mentira sobre Deus e não uma mentira, uma verdade do seu atributo que deve ser adorado. E essa coisa está sendo usada como uma mentira sobre Deus, sobre o homem, uma mentira sobre a razão, uma mentira sobre a vida, uma mentira sobre o romance, uma mentira sobre o sexo, uma mentira sobre tudo. Então o fato daquilo ser graça comum em nada coloca a pessoa numa situação melhor, porque a idolatria usa a graça comum, o mundanismo usa a graça comum como a aranha usa a luz da varanda das nossas casas. A luz, ela atrai a mariposa, né? Um inseto com seu fascínio, de tal maneira que a mariposa não se atenta para a teia, de tão fascinada que ela está com a luz, com o brilho, até que ela está amaranhada, até a morte. Portanto, nós devemos manter as antenas sintonizadas. É isso que João está falando para aquelas pessoas: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Há uma maneira sutil. Então a nossa cultura é dominada pela idolatria, como todas as culturas sempre foram dominadas, como a cultura romana, greco-romana. Por exemplo, em Atos, a Bíblia diz que Paulo estava esperando os companheiros dele em Atenas, e diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver a cidade tão entregue à idolatria. Então, em vez de Paulo ficar ali encantado com a Grécia, é como se ele estivesse, sei lá, em Manhattan, sabe, na capital cultural do mundo, assim, teatros, arte de toda sorte, arquitetura maravilhosa, esporte, estádios, era tudo monumental, sabe? A cultura grega, poesia, filosofia. Em vez de Paulo estar ali e escrever uma carta falando sobre a graça comum, aquelas maravilhas, a Bíblia diz, ele estava profundamente revoltado em ver a idolatria que dominava todas aquelas coisas. Tudo aquilo ali, por mais que fluísse de coisas boas que Deus deu aos homens, expressava uma mentira a respeito de Deus, de tal maneira que seu coração se revoltava ao ver toda aquela mentira a respeito de Deus. Você vai ver que nesse lugar Paulo vai falar sobre a idolatria. No livro de Atos todo, esse é o tema. Esse é o tema quando os apóstolos falam com a igreja, é o tema quando eles falam com o mundo. Mas você vai ver que esse não é o tema da igreja da nossa geração. A nossa cultura capturou o coração daquelas pessoas que deviam ver a idolatria, mas não veem mais, pelo contrário. Então, por exemplo, em Atos 19, 23 a 41, um texto um pouco grande, eu vou pular alguma coisa aqui, mas é a história de como o Evangelho chegou em Éfeso. Você vê que onde o Evangelho chegou foi recebido assim com essa dificuldade. Nós estamos estudando Filipenses, nós sabemos como Paulo foi preso, apanhou, foi jogado na cadeia, ele e Silas, ficou todo arrebentado,
não é? Em Éfeso não foi diferente. A Bíblia diz assim: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, acerca do Evangelho, que inicialmente o Evangelho foi chamado assim, o caminho, por isso que coloca em letra maiúscula. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a prosperidade, nosso sustento, nosso dinheiro, nossa boa vida. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse tal de Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e de maneira unânime, a multidão toda, correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, mas deles não sabiam por causa, qual era a razão que eles tinham se juntado. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que ele era um judeu, todos unanimemente levantaram a voz e clamaram por um espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então imaginem isso, imaginem uma multidão gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, durante 2 horas. Essa é a confusão que Paulo, essa é a recepção de Paulo em Éfeso. Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então, há esse grande tumulto, até que eles querem arrebatar Paulo, e Paulo é aconselhado a não ir lá no meio daquela confusão. As pessoas aconselham Paulo a sair, e um outro homem vai falar com essa multidão. Então o fato é que isso é um motim, é uma turba sedenta de sangue, de ódio, e tudo por causa disso, porque esse é um tema que vai percorrer todo o livro de Efésios, de Atos, em todas as igrejas que vão sendo fundadas. Você vê, João, quando já está no meio da igreja, diz: guardai-vos dos ídolos, e essa era uma marca clara da verdadeira pregação do Evangelho. Então esse texto vai ensinar para a gente algumas coisas, no tempo que nós temos, não é? Como os ídolos se espalham, como há uma fraqueza e ao mesmo tempo um poder nos ídolos. Eles são fracos por um lado e muito poderosos por outro lado, e como custa muito você levantar-se contra ídolos na sua vida, na vida da cultura, na vida da cidade, na vida do mundo. Então a primeira coisa é como os ídolos se espalham em todas as coisas. Nós vimos que um homem chamado Demétrio disse: bem, vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse tal de Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que são feitos com as mãos. Ele era o ourives, ele não é um admirador de Paulo, ele já tinha escutado falar sobre Paulo, o que Paulo ensinava, o que Paulo pregava antes de Paulo chegar lá. Ele era um fabricante de ídolos, e ele estava totalmente infeliz com a presença do apóstolo Paulo em Éfeso, com a pregação do Evangelho. Essa ideia tinha se espalhado, havia uma insatisfação com os cristãos, com Paulo, que era o grande pregador. E então ele dizia: bem vedes e ouvis que não só aqui em Éfeso, mas em toda a Ásia, esse tal de Paulo convence uma multidão, e ele diz que não são deuses aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, aquilo que a mente, o coração e as mãos humanas podem
produzir. Então, evidentemente, Paulo pregou pela Ásia inteira, a província romana da Ásia. Paulo não estava calado no lugar, servindo a Deus, quieto, no meio da cultura. Ele estava pregando a verdade em todo lugar, de tal maneira que as pessoas, mesmo as pessoas que não tinham contato com Paulo ainda, sabiam qual era a ênfase, uma ênfase da pregação do Evangelho, como ele se levantava contra todos os ídolos. Então era quase como se fosse um slogan. Isso que Demétrio fala: se você faz seus próprios deuses, eles não são deuses. Essa era uma ênfase da pregação do Evangelho. Se você criou um Deus, ele não é Deus de verdade. Se um ser humano concebe um Deus, é um Deus falso. Ele é um ídolo. Se você faz ele com as mãos, com a mente. E Paulo então teve um enorme impacto, a pregação do Evangelho teve um enorme impacto, porque Paulo sempre pregou sobre a idolatria em todos os lugares. De tal maneira que ele diz, isso está espalhado pela Ásia inteira. Ele vem fazendo isso, multidões. Então, Paulo sempre pregou que o Evangelho essencialmente se opõe a todos os ídolos, a toda a idolatria. Calvino, por exemplo, disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tem essa capacidade de produção em massa. Então eu não tenho certeza se você ou qualquer pessoa compreendeu o Evangelho até entender a implicação que o Evangelho tem sobre a idolatria e como ele se opõe à idolatria. Então, em Atos 17, quando Paulo fala para a elite cultural daquela geração, ele fala a mesma coisa. Ele diz, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou pedra esculpida, ou pode ser fabricada pela mente humana. Em Atos 17, 29, em todo lugar, não pode ser feito pela imaginação humana. Tudo que um homem cria como Deus é falso, é um ídolo. Então Paulo pregou o Evangelho, e nunca ele pregou o Evangelho sem mostrar que toda concepção de Deus que o ser humano cria é falsa. Que só do fato que o ser humano devia perceber que se ele criou uma concepção de Deus, aquele Deus não existe, que é uma invenção dele, que é um ídolo. Você pode dizer assim, mas nós não vivemos numa cultura animista, politeísta, as pessoas quase nem acreditam em Deus mais, pastor. Então nós vivemos num ambiente muito diferente. As pessoas não acreditam mais nos deuses que eles acreditavam, eles quase não acreditam em Deus. Por que a marca distintiva da verdadeira pregação do Evangelho, ela se levanta contra a idolatria? Dizer isso é se mostrar uma pessoa bastante ingênua e com uma visão totalmente rasteira da realidade do coração humano, como nós vimos nos 4 sermões sobre Romanos 7, e sobre a sociedade, sobre o seu próprio coração. Se você pensa que a idolatria não é o assunto mais importante que o Evangelho se levanta, então você é totalmente ingênuo contra a realidade do mal no mundo, no coração do homem. E, por exemplo, a cultura americana, a cultura ocidental, não é? Há um livro de Robert Bellah, nasceu em 27, morreu em 2013, morreu há pouco tempo. Ele é um sociólogo, professor americano, premiadíssimo, escritor. Ele escreveu um livro famoso chamado Hábitos do Coração. Ele é um homem secular. Ele não tem nada a ver com o cristianismo, mas ele olhou para a sociedade americana que caracteriza o Ocidente, e escreveu esse livro, Hábitos do Coração. Ele tem outras obras importantes. Esse livro é de 85. Então, foi escrito há muito tempo já, né, 85, mas é um livro que descreve o coração do homem, da cultura em que nós vivemos. E ele chama que o que melhor expressa isso é o individualismo expressivo da cultura. E ele diz que quando isso é aplicado à religião, isso significa que os americanos e os ocidentais sentem que ninguém tem o direito de definir o que Deus é para eles. Eles sentem que isso é um direito, ninguém tem o direito de dizer-lhes no que acreditar.
sobre Deus. Eles têm o direito, essa sociedade, a nossa sociedade ocidental acredita, de moldar sua própria espiritualidade, de moldar sua própria fé, de decidir como é Deus para mim, como eu devo cultuar Deus, como eu devo servir Ele com minha vida, como eu devo servir Ele com meu dinheiro. Eu defini essas coisas, eu defini como Deus é e como eu cultuo. Ele diz que isso é o que caracteriza mais a cultura ocidental. Ele tem o direito de adorar o Deus que ele gosta, adorar o Deus que ele pode conceber e gostar, e se sentir bem com Deus. Ele tem esse direito de adorar o Deus que ele prefere, de servir o Deus que ele prefere, da maneira que ele prefere. Esse é dito por um homem secular, olhando para um homem. Ou seja, o coração da cultura americana, é o que ele está dizendo, o coração da cultura ocidental, é a mesma coisa que Paulo diz que é errado. É a mesma coisa que a ênfase de Paulo. Porque não pense que por meio de projetos humanos e habilidade humana, você pode fazer Deus. Um Deus que você goste, um Deus que você possa adorar. Essa é a maior característica da nossa geração. Criar Deus que eu posso gostar e que eu prefiro e que eu defino a maneira que eu sirvo a Ele. Ou seja, Paulo e até Robert Bella está dizendo, é impossível. Esse homem formado em Harvard, PhD em Harvard, sociólogo, olha para a sociedade sem ter todas as lentes que nós, como cristãos, devemos ter, tendo a palavra de Deus, e mesmo assim ele pode ver, essa é o que caracteriza. Então, ao contrário do que a ideia de encontrar um ponto comum com a cultura, não é? A ideia, por exemplo, do evangelho social, e de qualquer ideia de evangelho que a cultura possa aplaudir. Outro dia eu ouvi um pastor dizendo assim, olha, eu tenho pregado agora no mundo, eu tenho usado a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque se tu usar a Bíblia, não vai gostar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, as pessoas gostam. É óbvio, você já leu a Declaração? Ela fala sobre os direitos de Deus. Ela fala sobre Deus, sobre a glória de Deus. Não é evangelho. Não é evangelho, mas essa tentativa. Não há nada sobre Deus lá. Sobre os direitos de Deus, é exatamente o oposto. Você não tem como pregar a verdade de Deus, ou acreditar que está fazendo isso, quando você na verdade está só sendo, abraçando aquilo que mesmo o homem secular diz, que define os homens, contanto que você não toque em nada que seja os deuses que eles criaram. Você pode dizer, se você for falar para eles que o Deus que eles preferem, o Deus que eles criaram, aquilo que eles acham bom e importante, é sobre aquilo que você também está debruçado, eles podem adorar os deuses deles contigo. Mas o Deus, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tem nada sobre Deus. E como eu já falei aos irmãos, pecado é cometido contra Deus, crime contra os homens. É por isso que pecado é uma palavra que todo mundo ri, porque Deus, para a cultura, é risível, e já crime todo mundo acha importante. Então, os direitos de Deus, tudo tem direito em nosso mundo, mas Deus pode todas as coisas. O Deus que nós não podemos conceber, o Deus que existe, é todo poderoso, onipotente. Isso quer dizer que Ele pode fazer tudo que Ele quiser. Ele decide tudo soberanamente. Ele pode curar todas as doenças, Ele pode esvaziar todos os leitos de hospital, Ele pode erradicar o crime, Ele pode acabar com as dificuldades sociais, Ele pode consertar todas as situações da vida, Ele pode acabar com as guerras, Ele pode acabar com todas as injustiças, Ele pode alimentar todos os estômagos vazios do mundo, Ele pode acabar com a morte, Ele pode eliminar todas as doenças físicas. Você está vendo? É isso que Deus é. Ele pode tudo, Ele pode fazer qualquer coisa, simples. A Bíblia diz que Deus fará tudo aquilo que Ele quiser, controlado apenas pela sua vontade, pelo seu querer. Em outras palavras, se a liberdade, a tua saúde, a tua vida estiver dentro do plano mestre de Deus, então você vai ter isso. Se ela não tiver, você não vai ter.
Um indivíduo será resgatado se isso estiver dentro do plano mestre de Deus. Se não tiver, ele não será, porque Deus tem outro propósito para a sua vida, para a minha vida, o qual resultará numa maior glória para ele. Pode ser nossa morte, pode ser nosso linchamento, como Paulo está prestes correndo risco aqui. Então, se Deus quiser salvar Daniel das mandíbulas do leão faminto e permitir que Tiago, irmão de João, um daqueles 13 que ele dizia que amava, fosse decapitado, ele ia permitir. Se ele quisesse tirar Pedro da cadeia e deixar Tiago lá e Tiago morrer, ele ia deixar. Ele sempre é controlado pela sua vontade soberana. Se ele quiser deixar, livrar Daniel da cova dos leões, mas deixar milhares de cristãos serem devorados por leões no Coliseu, ele vai permitir. E se ele decidir que ele vai colocar toda a sua ira sobre o seu filho amado e deixar ele ser crucificado numa cruz por mãos iníquas para salvar um povo escolhido, para ele mostrar nas eras vindouras a sua graça infinita, ele vai permitir que o seu filho morra na cruz dessa forma. Ele é controlado tão somente por aquilo que vai trazer mais glória a ele e pelo seu plano soberano. Lá no fundo, muitas pessoas, não só no mundo, mas na igreja, ficam irritadas com a verdade sobre Deus. Eu não posso imaginar um Deus, eu não posso conceber. A maioria dos crentes tem tanta dificuldade com a soberania de Deus quanto o mundo lá fora. Porque, como a cultura, nós achamos que temos o direito de definir Deus, adorar Deus, o Deus que nós criamos. Paulo está dizendo, esse Deus não existe. O Deus que é criado pela mente humana. Então, no mundo, tudo tem direito. Que é ridículo a gente pensar, não vou usar mais a Bíblia. Não é? Eu crente que o cara vai dizer assim, olha, decidi igual o apóstolo Paulo, que disse, não decidi não pregar nada, a não ser Cristo e este crucificado. O cara me disse que tomou a decisão de pregar com a Declaração dos Direitos Humanos. A gente vive num mundo que tudo tem direito. Até certo ponto legítimo, direitos femininos, direitos criminais, direitos dos pacientes, direitos constitucionais, nós sempre estamos falando sobre isso, direitos dos trabalhadores, direitos civis, direitos dos animais, direitos humanos, direitos do consumidor, direitos religiosos, cada um deles até certo ponto legítimo. Mas nós vamos, por exemplo, deixar que, vamos dizer que uma mulher tem direito de matar o seu filho no seu ventre, como se não fosse um ser humano. Nós vamos deixar um rapaz, como eu estava vendo outro dia, escapar da punição severa por estuprar uma menina, com a desculpa de que ele foi... A sociedade é muito engraçada, ela faz tudo para que as crianças, mais cedo possível, sejam inseridas em toda espécie de estímulos sexuais. Depois, nós não queremos punir um rapaz que estuprou uma menina, dizendo que é porque ele foi muito cedo exposto a estímulos sexuais. Mas é o que nós fazemos, é o que o governo quis, é o que a sociedade quis dizer, é o que ela quis colocar no colégio. Ela não pode usar isso como uma desculpa. Você não pode estimular as crianças sexualmente e depois querer perdoar um rapaz por ter praticado uma violência sexual. Você vê, todo o processo, todas as ideias são extremamente anti-Deus. Nessa terra, só uma coisa que você não vai encontrar, os direitos de Deus. E é sobre isso que esse pastor não vai poder pregar nunca, porque ele abraçou todos os direitos no mundo que despreza Deus. O Criador, o sustentador de todas as coisas, ele que nele tudo existe, se move, respira. Ele recebe todo tipo de afronta, ele tem sido odiado sem motivo, caluniado sem razão, esquecido e desprezado. A Bíblia diz, apesar dele demonstrar do céu as maravilhas sobre todos, apesar de todos verem, não o glorificaram como Deus. Ele é desprezado, ele é esquecido sem pedido de desculpas. O caráter de Deus sempre é mal interpretado. E quando as pessoas sofrem apenas tudo que o ser humano sofre, não pense em nada que você possa excluir. Tudo que o ser humano experimenta é apenas a consequência dos seus pecados. É o sol nascer, é a gente viver 60 anos, é a gente ter essas coisas que não estão dentro daquilo que nós merecemos. Não há nada, não há nenhuma tragédia no mundo que não seja as consequências do pecado do ser humano. Da morte
a qualquer outra coisa. É apenas o resultado da nossa rebelião, do nosso desprezo ao autor da vida. Na melhor das hipóteses, Deus diariamente é ignorado pelas pessoas. Na melhor das hipóteses, ele tem sido acusado quando, em ocasiões de fome, de guerra, de doença. A sabedoria de Deus é ridicularizada pela nossa cultura. Todo mundo diz, nós não queremos saber o que Deus pensa, tira Deus da escola. Muitos cristãos sequer conseguem entender o que é um Estado laico. Eles acreditam realmente que o Estado laico é um Estado ateu, um Estado anti-Deus. As pessoas riem da santidade de Deus. Não queremos que fale nada a respeito disso e nada que seja público. Isso tem que ser escondido, privado. Todas as outras coisas vergonhosas, não, tem que ser público. Tem que estar lá dentro do colégio, tem que estar dentro das coisas. Só Deus que não pode. Deus é banido. Seus padrões de santidade sempre foram considerados fora de moda. Na época de Paulo, sabe? Não é agora, não é a nossa cultura. Todas as culturas sempre fizeram isso. Ele é suficientemente grande, Deus, para enfrentar todo esse abuso. Ele não depende de homens como nós, na verdade, para protegê-lo. Mas, se Deus quisesse hoje exigir a sua justiça sobre todos os homens, com a morte que fosse, com a tragédia que fosse, Deus estaria dentro da sua justiça. Se Deus quisesse exigir de cada um de nós agora a obediência perfeita, Ele tem todo o direito. Se Ele quisesse exigir de nós tudo aquilo pelo qual nós fomos criados, ou se quisesse colocar todos nós, todos os homens no inferno hoje, agora, sem delongas, sem nos dar um minuto sequer, Ele estava só agindo dentro do seu direito, depois de uma misericórdia enorme mostrada sobre a humanidade. Deus podia exigir de todos nós uma obediência perfeita, sem dar uma segunda oportunidade, dispensar juízo, que a humanidade merece. Mas mesmo assim, Deus se transformou em homem, veio a este mundo e se expôs a toda espécie de abusos, de uma maneira ainda mais direta, à luz dos nossos olhos, do que todo abuso que sua glória sofre. Então nós vivemos num mundo que até jacarés tem mais direito do que Deus. Animais, sabe, são protegidos. Nós somos a igreja. Nós devemos falar sobre o direito que Deus tem de ser adorado, de ser reconhecido como Deus, de ser exaltado. Mas há muito, a igreja perdeu o fato de que ela não concebe Deus, a cultura não concebe Deus, e que o cerne da pregação do Evangelho era contra a idolatria, porque essa era a coisa, o homem não pode conceber Deus, o homem não pode dizer como Deus é, o homem não pode, mas até Robert Bellah diz, isso é o que caracteriza a cultura americana, a cultura ocidental. Todo mundo acha que tem o direito de dizer, ninguém pode dizer como Deus é para mim, eu que digo como Deus é, eu digo como eu cultuo Deus, eu digo como eu devo servi-lo ou não, eu crio Deus, eu crio o culto a Deus. Essa é exatamente a definição de Paulo dizendo, vocês não podem fazer isso, o ser humano não pode fazer isso. Isso é a definição de você criar um ídolo. Então o que é um ídolo? O que é um ídolo? Vamos meditar nessa outra metade do tempo nisso. Você pode passar a vida inteira na igreja, você pode dizer que é cristão, você pode dizer que acredita em Deus. O que a Bíblia está dizendo é que se você não entender isso, você pode estar totalmente enganado. Você pode acreditar em Deus, acreditar na Bíblia, acreditar no ensino cristão, você pode ir à igreja o tempo todo, mas se há algo mais do que Deus, que funciona como Deus funcionalmente para você, é isso que você adora, é isso que é o seu Deus. Ou seja, se há algo mais fundamentalmente e funcionalmente importante para a sua felicidade, para a sua identidade, para a sua esperança de não ficar com medo, para dar significado, para dar o que as pessoas gostam de chamar de autoestima. Isso que faz isso por você é o seu Deus. Porque isso é o que Deus devia fazer por você. Quando outra coisa é que te dá isso é o seu verdadeiro Deus. A idolatria não é simplesmente fazer coisas ruins. A idolatria é levar as coisas boas e fazer essas coisas boas, coisas finais.
é levar as coisas relativas do mundo como se fossem absolutas. É aquelas coisas que não deviam ser a base da vida, se tornando a base da vida. Então a linguagem da idolatria, se você reconhecer isso, é a linguagem do teu coração, quando o teu coração diz, bem, eu acredito em Deus. Todas as pessoas que estão em todas as igrejas acreditam em Deus, e até a cultura em geral acredita em Deus, não é? Daquele jeito. Mas você pode dizer, você que as pessoas que estão em igrejas, que se dizem cristãs, pode dizer, olha, eu acredito em Deus, e Deus é muito importante. Mas se o teu coração diz assim, mas se você tiver isso, você vai ser feliz. Se eu pudesse conseguir aquilo, então eu ia me sentir realizado. Se isso acontecesse na minha vida, se tão somente eu pudesse chegar até aquele ponto, eu não ia ser uma pessoa insatisfeita, eu ia ficar satisfeito. Eu ia realmente ser alguém. Se eu tiver isso, ou se eu alcançar aquilo, eu vou ser feliz, eu vou ser seguro, eu vou me sentir bem comigo mesmo, eu vou ter um significado, eu não vou ser inseguro. Seja lá o que for, você ama isso muito mais do que Deus, e é isso que você serve. Aquilo que é a fonte da felicidade, da tua identidade, da tua esperança, do teu propósito. Esse é o teu Deus funcional. É por isso que quando isso sai, você diz, eu não posso viver, eu estou infeliz. Porque aquilo é o teu Deus funcional, o que faz você funcionar. É isso. O que significa que todas as coisas boas, especialmente as boas, têm um potencial maior para isso. As pessoas falam sobre um viciado, por exemplo, em droga e álcool, como uma forma de idolatria, e é verdade. Por quê? Porque o viciado, ele olha para aquilo e diz, eu preciso disso para enfrentar a vida. Sem isso eu não posso enfrentar a vida. É isso, está vendo? Isso me faz funcional. Se eu não tenho isso, eu não posso enfrentar a vida, não posso enfrentar os problemas, não posso enfrentar a realidade. Isso é um Deus. E álcool e droga é isso, mas você vê que um monte de coisas é isso. Sem essa pessoa eu não posso enfrentar a vida, sem esse dinheiro eu não posso enfrentar a vida. É isso, é idolatria. Então, os ídolos são poderosos e são coisas boas que se transformam em coisas finais. A família, a aprovação dos seus pais, a aprovação da cultura, a aprovação dos amigos no colégio, a visão que as pessoas têm de você na faculdade, o seu corpo, a sua aparência, para me dar um autoestima, para mim me sentir seguro, para me fazer funcional, para me não sentir miserável. A sua moralidade, a sua importância humanitária no mundo, qualquer coisa que te dá funcionalidade, é o que nós vimos o Jekyll, Dr. Jekyll no Regent's Park, dizendo, quando ele tentou com todas as forças durante 3 meses, ser um cara humanitário, dava dinheiro, sustentava orfanato, dava tudo, e ele começou a se sentir, agora sim eu estou me tornando alguém melhor, estou conseguindo vencer o mal em mim, e quando ele estava lá pensando nisso, ele se transformou num raid sem a poção, como nós vimos. É isso. Outro dia eu vi um pastor dizendo, eu não sei como eu vivi anos só pregando a Bíblia expositivamente. Agora que as causas sociais tomaram conta da minha vida, agora a minha vida tem propósito e sentido. Eu não sei nem como aquela minha vida tinha sentido. Você vê o que dá sentido a ele agora? É isso. Ele nem sabe como ele só pregava a palavra e tal. A vida dele não tinha sentido, era uma vida sem sentido. O que está dando é isso que é o seu Deus. É a sua competência, a sua habilidade, a todas as coisas, elas não são necessariamente ruins. Quando você estuda o livro de Atos, você vê um Deus em cada esquina. Era isso que Paulo, Pedro, João tinham contato. Era um Deus do sexo, um Deus da guerra, um Deus do trabalho, um Deus do esporte. Há um Deus atrás de tudo.
E era o que eles viam, um Deus da agricultura, um Deus das finanças, um Deus da arte, um Deus da música, um Deus do teatro. Você diz, oh, que povo estranho, que povo supersticioso. Havia um Deus do sexo, um Deus da arte, um Deus do esporte, um Deus das finanças. Eles eram... O fato é que você não entende o que eles entendiam. Eles entenderam uma coisa que nós temos perdido. Um homem como Robert Bellah escreveu, enxergou, mas a maior parte das pessoas que dizem cristãs perderam. Eles eram ostensivos sobre algo que nós tendemos e tentamos tornar secreto. Eles eram explícitos e eram conscientes de algo que nós sequer somos conscientes. Pelo contrário, temos nos tornado inconscientes, não só o mundo, mas como nós mesmos. Que qualquer coisa do mundo pode ser transformada em nossa salvação, em como nós redimimos nossa vida, em como nós damos sentido. Nós saímos da vida sem sentido para ter um sentido, a fonte de esperança e significado. Nós podemos não chamar isso de Deus, mas nós estamos adorando isso. Então, eu li um artigo um tempo atrás, que não foi escrito por uma pessoa religiosa, mas essa pessoa viveu em algumas cidades americanas, Boston, Nova York, a capital americana, e ele diz, outra pessoa secular escrevendo, apesar de todas essas coisas serem verdade sobre todas essas cidades, eu percebi, ele diz nesse artigo do New York Times, que o Deus em Washington, o Deus que mais caracteriza é poder e influência, move aquela gente, aquela capital. Mas em Boston é a educação, sabe? Respira aquele ambiente da academia. Esse é o Deus, mas em Nova York, o Deus máximo é o dinheiro. Ele diz, isso é verdade sobre essas cidades, mas em cada uma delas uma aparece mais. Você pode dizer assim, olha, como? Eu não acredito que o Deus dessas cidades são essas coisas. Mas mesmo ele, sem ser cristão, ele diz, se você visse como as pessoas em Nova York sacrificam seus filhos por causa do dinheiro. Grande parte das pessoas sacrificam seus filhos, a grande parte dos abortos, por exemplo, porque aquilo vai atrapalhar a minha vida. Vai atrapalhar a minha vida, então essa criança vai ser um problema. Ou então, olha, vai atrapalhar a minha carreira. Eu preciso ganhar dinheiro. Filho, família, vai ser um problema. Ou então eu vou criá-los de uma maneira que são completamente relegadas a sem importância, porque o dinheiro é o que impulsiona. Então ele diz, olha, os melhores interesses dos nossos filhos e das nossas crianças agora são sacrificados por causa do dinheiro e por causa da carreira dos seus pais. E é verdade. Quando você sabe que algo se tornou um Deus, é isso, você pode pensar assim, aqueles homens bárbaros sacrificavam seus filhos aos deuses. É isso que mostra que algo é Deus. É quando você acha que aquilo é tão valioso que mesmo, por exemplo, um filho vale ser sacrificado aos pés daquilo. Quando você percebe que coisas valiosas podem ser sacrificadas por algo, aquilo no qual você sacrifica é um Deus. Quando você acha que pode sacrificar a vida dos seus filhos para ganhar dinheiro, você está sacrificando como aquelas pessoas sacrificavam um filho diante do Deus. Quando você pode sacrificar sua relação com Deus, seu tempo para Deus por causa do dinheiro, você está sacrificando, você acha o dinheiro é mais precioso. Eu vou colocar isso no altar do dinheiro, porque eu tenho que pagar esse tributo. Eu tenho que dar essa coisa importante. Minha família, não, meus filhos não, eles vão ter que, eu vou sacrificá-los. Eu vou sacrificar meu casamento, meus filhos, por causa de sexo. Porque eu não posso, é precioso esse negócio de família, mas sexo é algo que eu me prostro e sacrifico as coisas. É isso que é a essência do sacrifício a um ídolo, que faz de algo um ídolo. Então, é por isso que sempre é falsa piedade quando você serve a Deus, mas deixa o dinheiro de fora. Porque é óbvio o que é que você diz, isso é demais para me sacrificar.
para me entregar, porque isso aqui é o pão da minha vida. Deus não pode ali nessa área não, essa área é divina para mim, é a área do meu culto. Então, em segundo lugar, isso é para você ver como os ídolos estão em todos os lugares, e em todos os lugares estão não só prestado culto, devoção e sacrifício a eles. Em segundo lugar, há uma mistura paradoxal em poder e fraqueza em todos os ídolos. É isso que Paulo diz. Em todo lugar, você pode ver o poder do ídolo. Quando Paulo tocou nos ídolos daquelas pessoas, houve um motim. Não é que as pessoas ficaram, porque isso, a sua vida depende desses ídolos, é o que dá sentido. Toque na idolatria e você tem uma resposta violenta. Você pode ver, o cara pode aceitar todas as doutrinas. Falou em dinheiro, ele já não aceita. Fala sobre toda a doutrina, falou naquilo que ele mais gosta, ele não aceita. Você pode tocar qualquer coisa, mesmo no ídolo de alguém. Paulo podia falar qualquer coisa em Éfeso, mas não tocar nos seus ídolos. Aquilo não deixou as pessoas chateadas. Poxa, eu não gostei. Poxa, porque isso é importante, essa coisa de Diana. Virou um motim, eles odiaram Paulo. Você não pode tocar num Deus de um homem, num Deus que um homem criou, num Deus que ele cultua. A resposta sempre é motim. O simples fato de você tentar tirar de alguém uma coisa que é boa, deixa a pessoa triste. Você fica triste quando uma coisa boa é tirada, não é? Porque aquilo é bom. Mas não é isso. Quando você tenta tirar de alguém algo que dá definição da sua vida, que dá significado, que faz ele funcionar, então, que dá ele esperança, que faz ele sentir que é um sucesso, que ele é alguém, então você tem ódio. Você tem uma resposta de guerra. Ele não fica apenas triste, um pouco de mau humor. Ele tem que destruir o que vai destruir o que é mais importante para ele. Nesse sentido, os ídolos têm uma grande quantidade de energia. Eles controlam as pessoas que o adoram. O dinheiro controla as pessoas que o adoram. O sexo controla as pessoas que o adoram. A influência controla as pessoas que a adoram. O poder controla as pessoas que a adoram. As pessoas que a carreira dá significado para ela controla contra qualquer coisa. Se o filho for um problema, o filho vai ser sacrificado, tudo vai ser sacrificado. Se você, os ídolos controlam as pessoas que o adoram, se você tocar neles, então a resposta sempre é violenta. É por isso que se você pregar, por exemplo, a sociedade usando os direitos humanos, não tem resposta nenhuma. Você está tocando em um ídolo da cultura. Pelo contrário, os homens são importantes. É isso mesmo, nós também concordamos. Vamos cultuar juntos. Então, nesse sentido, há uma grande quantidade de energia. Por outro lado, de maneira paradoxal, a Bíblia sempre fala que o ídolo é uma coisa vazia, é uma coisa sem poder. Quer dizer, há um grande poder num sentido, e por outro sentido ele é impotente. Na verdade, ele não existe. Atos tem uma série de declarações assim, não é? E vai falar sobre vários incidentes, por exemplo, de Pedro, de Paulo, assim, mas nesse incidente acontece uma coisa diferente. O final desse texto não é com o sermão de Paulo, não é com a pregação de Paulo, como acontece com Paulo, Pedro e os apóstolos, na maioria dos incidentes em Atos, na história da igreja. Ela termina com um discurso de um escrivão da cidade. Ele diz assim, isso é diferente. Ele diz assim, é único. Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalme-se. Ele está lá no teatro, as pessoas gritando há 2 horas, grande a deusa dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, estavam possuídos, assim, tocou no... Ele diz assim, portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens, os amigos de Paulo, aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa.
Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há precônsules. Eles que se apresentem e apresentem lá as suas queixas. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, essa confusão, esse ódio, esse motim, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a Assembleia, Atos 19, de 36 a 41. Todos os grandes comentaristas da Bíblia dizem, olha, isso aqui é único, porque quando você olha isso, você pode pensar que o cara está simplesmente sendo pragmático. Nós vamos com esse motim, vai acabar numa confusão tão grande que o Império Romano vai voltar contra nós, e não contra eles, porque nós é que estamos fazendo essa confusão, vocês é que estão fazendo. Ou seja, simplesmente um argumento pragmático. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Lucas registra esse discurso, porque, na verdade, há algo importante sobre ídolos, aqui, como é o assunto do texto. É como se ele estivesse dizendo assim, para aqueles homens, vocês dizem que esses caras estão perturbando a ordem social, mas vocês são os perturbadores da ordem social. Você está dizendo que essas pessoas minam a adoração de ídolos, e com isso, perturbam a ordem social, mas na verdade, vocês são os únicos perturbadores da ordem social, porque os romanos poderiam vir em cima de nós, e declarar a lei marcial, porque nós é que estamos perturbando tudo. Ele está dizendo o seguinte, vocês dizem, a Bíblia diz isso em todo lugar, no Velho Testamento e no Novo Testamento, vocês dizem que os ídolos são a base da ordem social, o sexo, o dinheiro, o poder. Mas, na verdade, é a idolatria e a violência dos adoradores desses ídolos que perturbam a ordem social. Todos os problemas sociais são por causa disso. Então, realmente essa é a versão bíblica profunda. Ou seja, esses ídolos, você ama o sexo, ele causa desordem social. Depois você tem que tentar consertar. Você fez do sexo o Deus. Ele não causa ordem social. Ele causa desordem social. Você fez do dinheiro a coisa mais importante. Ele causa desordem social. Você fez da carreira mais importante que a família. Ele causa desordem social. Depois você vai dizer assim, o problema é a delinquência juvenil. O problema é que as crianças estão, as meninas estão ficando grávidas, os meninos estão tendo AIDS, hepatite, nós temos que controlar isso e aquilo. Não, você vê, os ídolos não criam ordem social, eles criam a desordem. Mas eles são defendidos. Então, no blog do New York Times, um escritor de livros, mas que escreve também, ainda jovem, Benjamin Nugent, ele fala sobre a monomania. E eu achei incrível. Monomania é uma mania de uma coisa só, é a obsessão por algo, por uma única coisa. É a doença da ideia fixa. Sabe quando a tua ideia está fixa no algo? Sem aquilo, a vida não vai, sem aquilo, você está preso, a mente de alguém está presa numa única coisa, isso é chamado monomania. E ele disse que ele, basicamente, como todos os jovens da geração dele, tinha um alvo assim, e ele criou isso. Ele queria ser um escritor, mas não um escritor qualquer, ele queria ser um grande escritor. Ele queria escrever coisas de impacto, ele queria escrever coisas lindas. Ele começou a perceber que ele estava atirando, ele diz no artigo, no próprio pé. A vida dele começou a girar em torno disso. Ele diz assim, quando a boa escrita era o meu único objetivo, ele também não é cristão, um homem secular. Eu fiz a qualidade do meu trabalho à medida do meu valor. Por essa razão, eu não era capaz de ler a minha própria escrita bem e fazer um bom julgamento dela. Eu não poderia dizer se algo nela que eu acabava de escrever era bom ou ruim, porque eu precisava que fosse bom, porque aquilo daria a base de eu me sentir alguém ou não, de eu ter autoestima ou não.
de eu poder ser funcional para a vida ou não. Então eu perdi a capacidade de interrogar alegremente o meu próprio texto, porque eu não podia ver que ele era ruim. Porque se ele fosse ruim, minha vida inteira ficava ruim. Você vê o que ele está dizendo? Eu fiz da qualidade do meu trabalho a medida do meu valor, de tal maneira que eu não podia mais olhar com sinceridade a qualidade do meu trabalho, porque toda a minha vida dependia daquilo. Eu realmente destruía a minha capacidade de escrever bem, porque eu nunca podia ler o meu texto e dizer se ele era bom ou mal para poder jogar o ruim fora. Porque se eu dissesse isso aqui é uma porcaria, eu ficava arrasado. Então ele disse, eu não tinha distância para ver o que era bom e o que não era. Por quê? Ele estava agarrado ao seu ídolo. E se esse ídolo fosse tocado, ele não podia lidar com isso. Então ele diz, se você se tornar um escritor de sucesso, você se sentirá, ele diz que ele diz isso para ele constantemente, você se sentirá bem, a sua vida então vai funcionar. Você nasceu para isso, você vai ser capaz de ter a certeza do seu valor como pessoa. Ele disse que viveu assim. Então significava que se eu não sou um bom escritor, eu perco tudo. Eu não vou ter autoestima, eu vou ficar arrasado, eu não vou me sentir um homem de valor. Então, não era simplesmente que se ele não fosse um bom escritor, ele ficaria triste, porque ele gostava da literatura, de ser um bom escritor. Era a vida dele estava baseada lá. Se ele perde aquilo, era o fim do mundo, ele diz, era um horror. Então ele continua no artigo dele dizendo, os escritores dos últimos 2 séculos, as grandes obras, sempre estão sobre esse ponto, aquilo que ele chama de monomania. Por exemplo, os escritores do século XIX, por exemplo, a história de Moby Dick. Acabe é completamente obcecado em capturar aquela baleia branca, que tem, a história de Moby Dick tem um significado incrível, assim, é um livro incrível, né? Mas não importa hoje. Acabe tinha essa monomania, o valor da vida dele, tudo da vida dele dependia de capturar aquele animal. Todo o livro gira em torno disso. Ele diz, os escritores do século XIX, as grandes obras da literatura, elas sempre mostram essa capacidade intrínseca do coração humano. Por exemplo, Victor Frankenstein, ele apenas se ele cientificamente descobrisse como gerar vida a partir de coisas mortas, isso ia mudar tudo. E o que acontece nessas grandes obras? Quando a criatura de Frankenstein abre os olhos, ele vê que criou um monstro e foge. Aí tem todo o drama, né, da criatura e do Frankenstein. Porque ele descobre que aquilo que era uma monomania, aquilo que que ia dar sentido à vida dele, quando ele viu aquilo, ele descobriu que aquilo não dava sentido nenhum, que era horrível. A mesma coisa acontece em Moby Dick. Depois que você consegue aquilo que ia dar a sustentação da vida, descobre que aquilo não deu sustentação nenhuma. Acabe, não é? Então o que Nugent chama de monomania, o que a Bíblia chama de idolatria, é a mesma coisa, É isso que a Bíblia diz, sempre falha. Aquilo que não é Deus, no qual você coloca essas coisas, sempre falham. É nesse sentido que os ídolos são fracos, são vazios. Exatamente porque eles são poderosos no sentido de que quando eles controlam quem adora a eles, e se alguém tocar neles, gera a fúria das pessoas, da cultura das pessoas. Eu como aquelas pessoas lá em Éfeso, para Paulo, e apesar de ter essa força, ao mesmo tempo tem essa fraqueza, que o homem tem essa monomania, mas depois ele descobre que aquilo não dá. Você vai ver gente, sabe, como Whitney Houston, a música mais famosa dela é um amor, o maior de todos os amores. Ela fala que descobriu o maior de todos os amores, que era o amor a si mesmo. Aí ela fala sobre isso. É a cultura que também é o que a igreja prega, amar a si mesmo, assim, voltado para si mesmo. É por isso que ela é como o Victor Frankenstein, ou como Acabe em Moby Dick. Tudo que ela encontrou, o Deus é fraco. Ele não dá o que ele promete, nenhum dá. Qualquer outra coisa, a não ser Deus. É por isso que o cara nunca chega ao fim.
o Deus dele é o dinheiro, não tem um fim. Ou o sexo, a carreira. Ele não encontra aquilo que dá significado, que dá. Outro dia eu estava lendo um outro artigo de uma mulher que é diretora de um grande banco em Manhattan. Ela está no topo do mundo, assim, conseguiu. Então ela escreve um artigo que diz se existe vida depois do trabalho. Ela diz, ela que alcançou esse máximo, ela disse, olha, todas essas coisas são mitos que nós buscamos. Você trabalha como um cão para ganhar muito dinheiro. Você passa um grande número de anos ganhando muito dinheiro pensando, no último terço da vida, eu vou poder então viver como eu quero. É isso. Você trabalha como um cão para levantar e fazer o seu dinheiro. E você trabalha, e você sacrifica todas as coisas. E você chuta para trás coisas preciosas. E chega uma hora que você tem o dinheiro para você viver como você quiser. Ela é diretora de um dos maiores bancos do mundo. E ela diz, então, nos últimos anos da vida você pode viver como você quiser, mas isso é uma mentira. Ela diz, porque eu fui bem sucedida, mas trabalhei como um cão. E ela diz, inevitavelmente, quando eu deixei o meu trabalho, eu estava devastada. Eu simplesmente não podia pegar o dinheiro e seguir em frente. Eu não sabia viver sem estar naquela posição que eu estava. O trabalho que eu pensei que era meu escravo, eu descobri na verdade que eu era. Ele era o Deus, aquela posição que eu ocupava. O dinheiro para viver o resto da vida não deixava não dava as bases da satisfação que eu esperei. Eu não conseguia me sentir bem sobre eu mesma, a menos que eu tivesse naquela posição que eu ocupei. Então eu não consigo parar. Eu não sei quem eu sou sem o trabalho, sem os negócios, sem estar lá no comando. Então o ídolo sempre faz isso com você. Você nunca está livre dele, ele exige isso. Então por que Paulo fala sobre idolatria toda vez que ele prega o Evangelho? A menos que você entenda a relação total entre a idolatria espalhada em todas as coisas e a verdade do Evangelho, você sequer escapou, não é? Então a Bíblia fala sobre as implicações profundas do Evangelho. Você pode dizer, o Evangelho é crer que realmente tudo que Cristo fez, em seu lugar, sua morte, sua ressurreição, te expia, te redime, te justifica. Esse é o Evangelho. Mas o fato é que as pessoas seculares, como as religiosas que não compreenderam totalmente o Evangelho, elas usam todas essas coisas para redimi-las, para justificá-las, para dar sentido à vida delas. Não é o Evangelho. Como nós estávamos lendo no início do culto, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Não é verdade sobre a maioria das pessoas. O que já está dizendo é o seguinte, vai haver satisfação em mim, para não só viver, mas para como se manter para sempre. É isso que o Evangelho faz. Ele satisfaz. Nunca mais tem sede. Essa sede que gera esses ídolos. Então, normalmente, nós pensamos que a oposição clássica ao Evangelho são os moralistas, os que nós chamamos de fariseus. Eles não podem entender a graça. Mas o resto não. Porque muitas pessoas acabam descobrindo realmente um dia, como Paulo, que toda a sua luta era só para se justificar, era para se sentir alguém, era para sentir que a vida dele valia a pena, que ele era diferente. Mas o que nós precisamos entender é que isso é verdade sobre o homem assim como Paulo, um moralista, religioso, e sobre o homem totalmente secular. Essa pessoa está tentando se justificar, está tentando salvar a si mesma, obter um padrão. Isso se opõe ao Evangelho da mesma maneira. Aquela pessoa tem aquilo como aquilo que a redime, como aquilo que faz ela funcional, como aquilo que mata a sua sede, como aquilo que a satisfaz. Ernest Becker, um escritor que ganhou os prêmios mais importantes de literatura, nasceu em 24, morreu em 74, escreveu um livro que foi premiado,
não é? Um dos mais premiados dele, A Negação da Morte. Ele diz assim: todas as pessoas, nós vivendo numa sociedade secular, nós tiramos Deus de nós. Ele é totalmente secular, não há nada de cristão em Becker. Ele diz: no passado, nós buscávamos as coisas em Deus, a base da vida, o sentido da nossa existência. Nós banimos Deus. É isso que a cultura fez, nossa cultura. Mas nós não queremos saber simplesmente que a vida é dura e depois a gente morre e os vermes comem a gente. Nós precisamos sentir que nós somos importantes. Ao mesmo tempo que nós falamos que não tiramos Deus, nós não queremos nos sentir assim. Então nós usamos agora o trabalho, o dinheiro, o sexo e o romance para nos dar o significado espiritual que Deus devia dar. Então nessa obra ele diz: olha, por exemplo, o romance moderno. As pessoas estão completamente fora do controle sobre o romance, elas casam várias vezes, elas estão sempre buscando o grande amor que vai dar a elas a vida, que vai, sabe a outra metade da laranja, aquilo que vai fazer a vida ter sentido. Eu vou ser feliz, vou ser funcional, ainda não sou feliz, eu não sou funcional, é porque eu não achei ainda o amor da minha vida. É o que Becker diz, na Negação da Morte. Ele diz: o que é isso? Isso é a solução romântica. Nós usamos a solução do dinheiro, mas olha, a solução romântica está em todo lugar. Todas as músicas quase falam de amor. Numa sociedade que está morrendo. Porque todas as necessidades espirituais e morais que costumavam ser buscadas em Deus, agora nós focamos em outro indivíduo. Agora, quando nós queremos achar um parceiro de amor e colocamos ele na posição que vai nos livrar da insignificância, que vai nos livrar do sentimento de nada, que vai nos justificar, que vai dar sentido para a nossa vida. O que nós queremos é redenção, nós queremos que alguém nos salve da nossa insignificância. Ele diz: isso destruiu tudo que nós podíamos falar sobre o amor romântico, porque o amor romântico virou o Deus da nossa geração, está em todas as músicas, em todos os hinos da cultura. Então ele continua dizendo: quando você coloca isso sobre alguém, você vai esmagar essa pessoa, porque nenhum ser humano pode dar esse significado a alguém. Você esmaga essas pessoas, e você descobre a falência da base de vida que essa pessoa podia te dar. E essa pessoa, com suas imperfeições, é óbvio, nunca vai ser a base que você está esperando. Então, Benjamin Nugent, como Becker, diz a mesma coisa. Nugent diz assim: quando eu vivia para escrever, eu precisava que a minha escrita fosse sempre boa. E quando eu vi que minha escrita não era boa, isso me matou. Quando o romance é o Deus, Becker diz, quando você bota o peso assim sobre alguém, e aí você descobre que aquela pessoa não pode te dar isso, isso te mata. Você queria que ela te redimisse, fizesse você funcional, fosse a base da sua vida. Você queria que ela fosse Deus, e ela não é. Escrever livros não é. Enquanto você precisa de alguém para te amar, para você se sentir bem, para você se sentir a vida valer a pena, assim, poder encarar a vida, as dificuldades da vida, você vai matar todas as suas expectativas, porque elas são falsas, e você vai matar o amor, porque aquela pessoa é imperfeita. Todos os ídolos nesse sentido são vazios e fracos. É isso que a Bíblia diz: os ídolos não têm poder, os ídolos não podem dar o que o homem espera. Eles são totalmente poderosos, de que eles controlam a pessoa. A pessoa destrói tudo por causa de um amor, um próximo amor que ela acha que vai encontrar, pela carreira, pelo dinheiro, por essas coisas, pelo sexo. Mas ainda assim não dá nada. Ele é poderoso para controlar, mas é totalmente vazio para dar suporte de vida. Então, você fica em apuros, você não tem mais base. Eu lembro que na primeira vez que eu preguei publicamente, um amigo meu estava assistindo, do meu bairro. Primeira vez que eu preguei assim, eu era um jovem, adolescente.
Eu lembro que ele estava ouvindo. Eu lembro que ele ficou sentado olhando o tempo todo. Eu conhecia ele, conhecia a noiva dele. E um dia antes a noiva dele tinha desmanchado com ele. E ele tinha até conversado comigo, como ele estava perturbado com o fim do seu relacionamento. No outro dia, ele foi ali na linha do trem, pulou e se matou. Ele não tinha mais base, ele podia partir para outro Deus, que é o que ele faria, ou ele podia descobrir, frustrado, que não existia um Deus para dar a base que ele quer. A pessoa pode não se suicidar, mas um dia ela vai ter que encarar a morte com essa sensação de que nada pode fazer. Então, porque o ídolo dizia isso, você tem que ser um grande escritor, senão você não vai ficar bem. Um ídolo exige isso, você tem que ser o astro do que você faz, tem que ter mais dinheiro do que o outro, senão você não vai se sentir bem. Um ídolo exige isso. Você tem que ser reconhecido, tem que ser respeitado pela cultura, tem que ser respeitado pela sua posição. E você vai descobrindo que não é. Se você falhar, você é punido. E tudo falha, não há poder. É assim que você vive. E por fim, a única maneira de destruir ídolos é a um alto custo. A um alto custo. A maneira de nós pregarmos a verdade é a um alto custo. Se Paulo quisesse a aprovação e o aplauso da cultura dos Efésios, ele tinha que fazer um pacto de não mexer com seus ídolos. Porque se você mexer no que as pessoas gostam, as pessoas vão ficar, às vezes, tristes. Mas tudo bem. Mas se você tocar no ídolo da pessoa, a pessoa odeia, a não ser que ela já descanse em Cristo. Se ela não descansa, ela pode aceitar tudo do Evangelho, mas não fale sobre o dinheiro. Não fale sobre o romance dela. Ela não aceita. Ela vai conseguir entender a doutrina da expiação, mas não fale sobre o dinheiro. Ela vai ter um jeito de botar o dinheiro fora disso. É o seu Deus. Nada pode estar acima disso. Ela vai encontrar 1000 argumentos. Ela vai ficar gritando durante 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, é intocável, gera motim no coração, gera ódio, gera revolta. Quase Paulo era morto de cidade em cidade, porque ele opunha-se aos ídolos da cultura, em vez de tentar um acordo com eles. É óbvio que o evangelho que abraçou os ídolos da cultura, não tem problema com a cultura, mas não tem nenhum evangelho para pregar. Paulo queria ir diante da multidão e as pessoas e até as autoridades aconselharam, não vai, por favor, nós estamos tentando controlar a situação, você vai ser rasgado, você vai ser despedaçado. Essas pessoas vão despedaçar você, elas estão fora de controle, elas estão há 2 horas gritando lá. É isso, ou é aquele meu amigo, não podia. Quando você tenta lutar contra isso, isso te devora. Há um grande custo, tanto pregar a verdade contra os ídolos do coração humano, quanto para você mesmo enfrentar essa realidade. É por isso que o Evangelho, sabe, quem escreveu Atos, escreveu Lucas. O próprio Lucas, né? Por trás disso não está só a paixão e a maldade, a depravação no coração humano. A Bíblia diz, por trás de cada uma dessas coisas estão as potestades e os principados. É muito mais profundo. Jesus diz, o mundo me odiou, porque eu declarei que as suas obras eram mais. Eu declarei que aquilo eram seus ídolos. Me odiou e vai odiar vocês também. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, a única maneira de um homem como nós ser livres, sempre é um alto custo de ídolos.
Nós, se estamos em Cristo, por exemplo, a Bíblia diz assim, em Colossenses 2,15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sempre é um alto custo, e o grande custo nós não podemos pagar, sabe? Pelo que fazia funcionar os nossos corações. Dois filósofos importantes judeus, e nós vamos encerrar aqui, escreveram um livro que foi editado pela Universidade de Harvard, um livro até muito acadêmico, sobre o Velho Testamento, mas o tema era a idolatria. Eles disseram, esses dois eruditos, mas que eram também judeus, eles dão uma visão do Velho Testamento. Eles dizem assim, olha, algo que nós não entendemos muito bem. Como em todo lugar no Velho Testamento a Bíblia compara, quando está falando sobre o povo de Deus, a idolatria ao adultério. Como Deus diz a Israel assim, eu sou o seu marido e você é minha noiva. Ele diz, os profetas de Israel sempre disseram, idolatria é adultério. Em muitos lugares, eles disseram, a gente vê isso em Oséias, a gente não acha pesado, mas a gente não vê só em Oséias. Você vê em Jeremias, você vê em Ezequiel, por causa do seu adultério, Deus diz, Ele diz, olha, isso para nós, judeus, é chocante quando nós começamos a pensar nisso de verdade, porque no Antigo Testamento o adultério não era resolvido com o divórcio, mas com a morte. É isso, com a morte. E é isso que Deus diz, só um alto custo para libertar um homem dos ídolos que o controlavam, apesar de serem fracos para dar base para a vida. E foi isso que Cristo fez. Os cristãos, um homem regenerado, é um homem que pode dizer aquilo que Jesus falou, como nós vimos em João 4. Nunca mais terão sede. Mas nós temos que olhar, nós podemos olhar agora vários passos, em várias situações, em que coisas se manifestam como ídolos. Mas você vê, quando Paulo pregou para o mundo, o tema constante era a idolatria. Quando os apóstolos falaram com a igreja, o tema, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E quando ídolos são tocados sem a transformação do coração, sempre há uma resposta violenta a isso. Mas, no entanto, essa é a grande marca do coração regenerado. Você vê, não basta você aceitar coisas do Evangelho. O problema é quando toca o ídolo. É aí que a gente sabe se o coração realmente foi transformado. Enquanto não tocasse nos ídolos dos Efésios, eles podiam absorver todas as novas ideias que vinham chegando, mas não essa, não Paulo. Ele disse, Demétrio, eles estão criando uma confusão no mundo inteiro, porque eles estão fazendo isso. A pregação do Evangelho não é pegar aquilo que o homem mais gosta, deixar a Bíblia de lado, pegar os direitos humanos e falar sobre ele, ou escolher outra coisa que o homem mais gosta, sexo, dinheiro. Isso não é pregar o Evangelho, isso é um anti-evangelho. É óbvio que isso não vai ter reação, porque a reação é quando os ídolos, não de tristeza. Nós, por exemplo, temos filhos, nós amamos nossos filhos, se eles morrerem, nossos pais, nós ficamos tristes. Mas se eles forem mais do que simplesmente uma coisa boa que Deus deu a nós, nós ficamos sem rumo, sem chão, sem vida. Nosso cônjuge vai embora e a nossa vida acabou. Ou se o Evangelho tocar em algo, nisso, não pode tocar nisso de jeito nenhum, eu vou sempre dar um jeito. Isso é uma demonstração horrível daquilo que capturou o coração, mas não tem esse poder de controlar, mas não tem o poder. E é isso que Jesus fez, ele despojou as potestades que estão por trás de todos os ídolos do coração de todos os homens, que tem a sua depravação, que vive num mundo mau, e que esse mundo é controlado por potestades daqueles que não estão livres
pelo poder regenerador do Evangelho. Esse é o Evangelho que nós pregamos e essa é a vida a qual o Evangelho leva. É por isso que a pregação do Evangelho dos apóstolos estava sempre ligada à idolatria, quando falava com a igreja, quando falava com o mundo. Vamos ficar de pé. Vamos orar. 1 João 5,21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Coloquem nisso toda a atenção de vocês, porque é aí que está o cerne da vida com Deus. Vamos orar? Vou chamar Paulinho para orar por nós.